sacrifício sou. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Ele preparou a lenha pro altar, mas o cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Eu sou. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Sim, tu tens. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Faz arder teu fogo em Vem com tua chama queimar, tu tens todo o poder, tu tens todo. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu. Tu tens todo, tu tens todo o poder. Tu tens todo o poder. Nós cremos no teu poder. Nós cremos, Deus. Nós cremos, Deus. Por isso nós declaramos palavras de avivamento sobre a nossa nação. Sobre a nossa nação. Faz arder teu fogo, faz arder teu fogo. Nós queremos queimar mais uma vez de amor por ti. Nós queremos queimar, faz arder, faz arder, faz arder. Nós queremos
Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem? A gente está iniciando agora mais um bate-papo ao vivo. Amém? Honra e glória ao Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar o convidado de hoje, né? Um pouco diferente, pois sou eu que estarei liderando. O convidado de hoje é um grande amigo meu. Passei há muito tempo sem ver ele, muito tempo que a gente se vê. A gente se conheceu de uma maneira assim que eu não esperava. Sensacional, eu gosto bastante desse cara. Eu gosto bastante desse cara, ele é sensacional, um homem de Deus, incrível. Mesmo tanto tempo assim sem se ver, a nossa amizade não foi caindo, sumindo. E tem aqui o Guilherme Peterson, veio lá da 11ª EQ. Guilherme, se apresente aí pro povo. Fala galera, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Peterson. Sou da 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, na região do SIC, próximo ao terminal. Trabalho já com adolescentes e juniores há um bom tempo, acredito que 5 ou 6 anos no ministério. Faço parte do Ministério de Louvor lá da igreja, rejo coral geral. A gente já fez de tudo um pouco e é um prazer estar aqui com o pessoal da 37EQ, com o Silas. Eu conheci há anos atrás e a nossa amizade ela perdura por anos e anos e eu creio que vai ser um bate-papo muito da hora hoje, muito legal mesmo. Com um tema muito bom. Com certeza, né, cara? Acho que a gente vive esse tema hoje, nos dias atuais, na nossa juventude, na nossa geração de adolescentes, jovens, juniores, Principalmente a enfim. gente que já tem uma caminhada nessa liderança de jovens, juniores. Eu ainda tenho 18 anos, mas eu cresci com isso. A minha mãe é pastora, liderando o grupo de louvor, sempre tive próximo da liderança de jovens, juniores. Cresci com essa coisa na cabeça, ou seja, a gente que já cresceu com isso, tem um pouco de experiência. É um tema realmente muito interessante, que é valores inegociáveis na vida do jovem cristão. Ou do cristão em si, não só do jovem, né? Porque digamos que os valores que nós vamos falar aqui, os exemplos que nós vamos discutir, eu cresci com isso. Minha família sempre me ensinou cada coisa que a gente vai falar, ou seja, é algo realmente muito importante. Com certeza, eu particularmente não nasci num lar cristão, então eu vim com os meus 12, 13 anos eu me converti ao evangelho, mas nesse tempo que eu tenho hoje 25 anos, então nesse tempo de caminhada cristã, esses valores foram embutidos em mim, através de pessoas que me orientaram, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, líderes, a Bíblia, o principal conteúdo que tem me inspirado, que tem acrescentado em mim. Então, assim, valores que foram embutidos em mim que hoje fazem toda a diferença. Exatamente. Só uma observação aqui muito engraçada, mas se a gente tivesse combinado não teria dado certo. A gente veio combinando. Com A jaqueta de certeza. cor parecida e assim, você tá com a camisa jeans azul e eu estou com a calça jeans. Você está de calça preta, eu estou com uma camisa preta. E o E o tênis? tênis é preto. Se fosse combinado não teria dado Não, certo. não, com certeza. Com Muito certeza. bom, cara. Eu percebi isso agora. Eu simplesmente achei sensacional. E o versículo sobre esse tema está lá em Romanos 12, 2. Eu gosto bastante desse versículo, pessoalmente falando. Uma vez eu fui no acampamento de juniores e esse versículo tinha a ver com o tema. Cara, nunca saiu da minha cabeça esse versículo. Eu simplesmente acho ele sensacional. Eu acho o livro de Romanos muito bom. Gosto bastante dele. Tá lá em Romanos 12, 2. Você que está em casa, abra também. É um versículo que eu acredito que todo cristão já ouviu, já conheceu e já leu. Ah, sim, com Com certeza. certeza. Aqui, Romanos 12, 2. Eu tô com meu celular aqui, cara, mas eu não abro mão da Bíblia. Da Bíblia, né? Não adianta, é meu mesmo. Você quer ler pra gente ou eu leio? Tanto faz, tanto faz. Então leia pra Vamos nós ler? aqui. Romanos 12, 2. Paulo escreve assim na carta aos Romanos: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras traduções, só Silas aproveitando aqui, diz assim: ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Simples, um versículo simplesmente
Eu digo maravilhoso, né? Assim como a Bíblia em si é. Cara, é um versículo que eu gosto bastante. Pra gente que é cristão ainda jovem também, faz todo sentido na cabeça. Às vezes, não só pela tradução que vem, mas você consegue ter uma noção daquilo que está falando, do que Paulo está descrevendo pra gente. É de abrir a mente. Eu simplesmente acho fenomenal. Com certeza, ó, desde o começo do versículo onde Paulo fala e não se desconformados ou não se amoldem aos padrões desse mundo, mas se transformem-se pela renovação da sua mente. Acho que é algo fantástico, porque antes de qualquer mudança, tanto no corpo físico, qualquer característica, a primeira coisa que muda na vida de uma pessoa que vem para Cristo, na vida de alguém que se converte ao Evangelho é a mente. Então você tem aquela transformação, aquela mudança de mente. Sim, é a primeira coisa que a pessoa tem que transformar, né? Não vou falar que não é algo que se dia noite para dia. Não é da noite para o dia, realmente. É algo progressivo, assim. Sim, com o tempo você vai acontecendo isso. Isso também, agora eu estou passando para época de jovem, de adolescente para jovem, e ainda assim estou passando por essa transformação, por essa mudança. Seja é a primeira coisa que nós temos que a mente, é a primeira coisa que nós temos que tomar muito cuidado também, como nós não podemos entregar de graça para o inimigo a nossa mente. Temos sempre que estar orando, lendo a Bíblia, conversando com Deus, para que nossa mente não haja brechas, para que a gente não se perca, né? Nem que seja por o mínimo que seja, né? Com certeza, cara. Até tem um ditado popular aí que dizem que mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, assim, a gente tem que deixar nossa mente cheia, fazer, acrescentar algo na nossa mente, fazer com que a nossa mente trabalhe, trazendo para um contexto bíblico espiritual. É acrescentar na nossa mente a questão do evangelho, a questão de nova criatura, a questão dos valores e princípios que a Bíblia nos expõe aqui na palavra, aquilo que a gente é aconselhado, as coisas que Deus fala ao nosso coração, que fala à nossa mente. Preencher com coisas que tragam valores, coisas que agreguem, coisas que nos trazem a uma transformação de vida. Esses ditados, não de todo canto, tem aqueles ditados japoneses também, são bem interessantes, de todo canto do mundo, são de grande ajuda para a pessoa, não só de auxílio mental, mas também de maturidade. Tem muitos ditados que eu acho sensacional. Tem um ditado que eu gosto bastante, que é assim: o inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Nossa, simplesmente acho fenomenal isso, cara. É fenomenal. Tanto para isso pode se resumir bastante aos conselhos de nossos pais, daquelas pessoas que são mais velhas, têm mais experiência. Então sempre me identifiquei bastante, sempre gostei de prestar atenção no que cada pessoa fala. Às vezes um líder, ou meu pai, ou outro líder diferente, tem a mesma ideia, o mesmo objetivo que quer me passar, mas em palavras diferentes. Eu sempre presto muita atenção nisso para me levar para a minha vida, da minha família, várias coisas que aconteceram na minha família, nas duas partes, na parte da minha mãe e do meu pai. Eu acho isso fenomenal. Eu sempre gosto de para aquelas pessoas que meus amigos assim, têm a minha idade ou mais novos do que eu gosto de passar isso para eles. Eu posso não ter tanta experiência assim, de vida, para tudo, porque eu sou jovem, mas eu gosto de passar a experiência dos outros para ele ter uma noção do que pode acontecer e do que eles têm que tomar muito cuidado. Com certeza, até porque eles passaram por isso. Eles passaram, vivenciaram, talvez erraram, e por isso hoje nos orientam, por isso hoje nos ensinam, hoje nos aconselham, não faça isso, Eles não sabem faça o que aquilo. vai acontecer. Porque eles já viveram isso. Exatamente. Então eles falam com exatidão, eles falam com certeza, não, eu já passei por isso, sei o que acontece, não vai por esse caminho, vai por outro. Faça o que é certo dessa vez, porque na minha oportunidade talvez eu não tinha quem me orientasse e errei nessa situação. Exatamente. Agora, passando para um próximo passo, digamos assim, indo adiante do nosso bate-papo, tem uma coisa que eu acho é importante para todas as pessoas, não só para o cristão, que é o amor. Eu acho é algo que nós não podemos perder. Não só o amor de Deus por nós, mas nosso amor por todas as outras pessoas. Porque imagina um mundo sem amor. Não ia dar certo, ia ser uma confusão imensa. Assim como essas guerras que acabam se ocasionando. O mundo
onde as pessoas possam se amar, se respeitar mais. Eu acho que seria um mundo muito melhor, claro. Mas são coisas que nós temos, que nós passamos por isso, nós aprendemos, nós nos adaptamos, digamos assim também. Não é mesmo? Então, Cara, com certeza. Falando nesse tempo a qual a gente tem vivido em questão de amor ao próximo, nós como igreja, e eu falo igreja, eu, você, nós jovens como igreja, a questão do amor. Nesse tempo de pandemia que a gente tem vivido e de crise, eu acho que nunca foi algo foi tão essencial quanto o amor agora. Amor pelas pessoas, empatia pelas pessoas, amor ao próximo, amor às situações, a momentos, porque a gente vê assim, poxa vida, agora a gente não pode abraçar e eu queria tanto abraçar. A gente não pode agora beijar e eu queria tanto beijar. E quando você podia e não fazia? E se omitia exatamente. disso? É agora que no meio dessa pandemia, até mesmo quando começou, a gente viu muitos relacionamentos terminando, muitas pessoas se distanciando. Seja, são coisas que. Por que você não aproveitou isso antes da pandemia acontecer? Daí quando acontece a pandemia, você vê que não era aquilo que você estava esperando e apanha, você sofre mais. Com certeza, até a Bíblia fala que o perfeito amor ele une todas as coisas e o perfeito amor ele lança fora todo medo. E agora nesse tempo de pandemia o que mais a gente tem vivenciado hoje são pessoas com medo, pessoas com angústias, com frustrações, pessoas com crises existenciais, síndrome do pânico, enfim, todas essas doenças psicossomáticas, cara, que têm afligido a nossa geração por algo que a gente não esperava. Era muito robótico, muito automático. A gente chegava, vinha, fazia e muitas vezes sem amor. Talvez por obrigação, talvez porque a gente gostaria de mostrar para alguém. E o amor ficava onde? O amor por vidas, o amor pelo reino, o amor por Jesus, o amor pela igreja e o amor em ser igreja, sabe? Hoje é muito mais relevante o contexto de amor, porque hoje a gente talvez queira demonstrar afeto, demonstrar amor com nossos atos, mas quando nós tínhamos a oportunidade, não acontecia. Assim como todo mundo sabe, né? Parece que você dá mais valor à coisa quando você Quando perde. você perde. Isso é realmente. Isso não tem Cara, discussão é contra uma isso. verdade. É uma verdade, não tem discussão contra isso, porque é realmente surreal isso. É algo simples. Mas quando você passa, você vivencia aquilo, você vê, cara, por que eu não aproveitei? Você vê, às vezes, muitas pessoas não saíam, não tinham oportunidade de vir aqui até a igreja, até a casa de Deus, louvar, cantar, adorar, ouvir a palavra dele. Daí agora que tá tudo fechado, a pessoa, você não vê, você vê o tempo todo pessoas em status, no WhatsApp, mandando mensagem falando, cara, eu tô com tanta saudade da igreja, tô com tanta saudade de ouvir a palavra de Deus, de conversar com o pessoal, de abraçar todo mundo. Daí fica aquela questão mesmo na nossa cabeça. Por que você não aproveitou antes, então? Porque não fez quando podia. Exatamente. É muito mais fácil agora a gente não tendo vir a nossa memória porque é algo que nos faz falta do que quando a gente tinha e a gente podia, mas não fazia. Porque a gente tinha ali, estava à nossa disposição. A gente podia, até a questão do direito de ir e vir, que é um direito do cidadão, você tem o direito de ir e vir. Você poderia ir. E hoje talvez o teu direito de ir e vir está um pouco restrito. Por quê? Porque hoje a gente vive numa situação atual assim. Para quem trabalha, é do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Para quem não trabalha, é em casa. A recomendação é fique em casa. E quando você tinha esse direito e isso foi tirado, causou em nós um certo confronto. Pô, peraí, eu podia ir, agora eu não posso mais, mas agora eu quero ir. Esses tempos eu vi o TikTok tá vindo à toa, muito famoso, crescendo demais, né? Bombando. TikTok já existia, só que deu a pandemia, estourou. Mas eu lembro de um TikTok realmente muito engraçado, eu vi até uma amiga minha gravou também, que era assim, eu não estou com saudade de sair, eu estou com saudade de ter a opção de sair. Cara, eu achei simplesmente sensacional. Eu ri demais do TikTok, mas quando você para refletir, você fala, é verdade, cara. Quando você pode fazer alguma coisa, mas não faz, é uma coisa. Agora, você não poder mesmo, você tá proibido de fazer aquilo, é outra. O sentimento é diferente. Com certeza, é a questão de que poderia escolher em ter ou não, fazer ou não, ir ou não. Hoje esse direito de escolha, essa opção, nos foi tirado.
Então vai causar um confronto? Com certeza. Vai causar um certo medo, aquela de você ser oprimido e de confrontar você mesmo. Pô, peraí, eu poderia ir e isso me foi tirado? Vai causar confronto com certeza. Vai causar algo que nem você talvez saiba explicar. O que passa no teu coração. Sim. Pelo simples fato de me foi tirado. Era meu, É. eu tinha, hoje eu não tenho mais. Exatamente. Nós que somos do louvor, também sou do louvor há muito tempo, a gente entende. É muito. Às vezes a gente se sente um pouco vazio quando não tem pessoas aqui para adorar e a louvar junto com a gente. Você não sabe o que a pessoa está fazendo na casa dela, do outro lado da tela, você não sabe se você está cantando, louvando, mas às vezes a pessoa está andando para lá e para cá, nem presta atenção, não para um minuto para louvar a Deus, adorar. Não é aquele mesmo sentimento que a gente tinha, tanto para o pastor também. Com certeza. Cara, aqui Paulo fala assim, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. E é algo muito interessante, por quê? Porque a gente muito vivia falando que nós somos a igreja, nós fomos chamados para fora, eclésia, chamados para fora. E agora a gente não pode vir à igreja. Só que isso despertou na igreja carne em nós essa noção, pô, eu não posso ir na igreja templo, mas eu sou a igreja. Agora cabe a mim ser alimentado. Cabe a mim buscar alimento, buscar fortalecimento. Porque assim, eu tinha como, até dei esse exemplo numa visita que eu fiz, acredito que semana passada, é a questão de Deus num potinho. É o meu exemplo, tá? No sentido figurado, é meu exemplo. É, algumas pessoas viviam assim. É, eu chegou terça, quinta, sábado e domingo são os dias de culto na minha igreja. Então chegou domingo, deu 5 horas. Pô, peraí, vou pegar o potinho, Deus está ali, vou colocar na bolsa, vou levar para a igreja. Chegou no culto, você abre esse pote, tira a Deus, você presta o seu culto a Deus, termina o culto às 21h30, você pega Deus de novo, coloca nesse potinho, guarda na sua bolsa, leva para casa e esquece. Então assim, a vida da pessoa nesse tempo, antes dessa pandemia, era uma. Eu tinha a minha vida com Deus apenas no horário de culto, das 19h30 às 21h30. Hoje não. Se você por si próprio não buscar em casa, tirar Deus do potinho e fazer com que Deus viva dentro do seu coração 24 horas conectado por dia, você acaba morrendo na fé. Infelizmente tem muitas pessoas que eram assim, né? Com certeza, cara, é uma realidade. Falar que é mentira, a gente estaria tampando o sol com a peneira. É uma realidade. Sim. Quantas vezes nós, eu, você, não agimos da mesma forma? De a nossa vida com Deus estar ligada ao templo. Não que eu não estou dizendo que a igreja não é necessária, de maneira nenhuma. A igreja é necessário, sim. A igreja é uma instituição onde pessoas são curadas, onde pessoas são tratadas, onde pessoas são libertas, onde pessoas recebem amor, onde pessoas descobrem seus talentos, seus dons, encontra-se um sentido para a vida, encontra o seu propósito, com certeza. Mas, e quem é você além das 4 paredes do templo? Além do horário de culto? Quem é você em casa, na sua casa, como igreja de Cristo? Ali onde as pessoas... Porque eu sempre falo assim, sabe, Silas? A questão da igreja. A igreja não é um lugar onde as pessoas vêm buscar transformação, vêm buscar consolo, conforto, buscar amor, buscar acolhimento. Sim. E as pessoas não vêm buscar talvez isso em nós. Sim. Então aqui só é uma extensão do que você é dentro da sua casa. Porque hoje nós não temos o templo. Exatamente. Hoje talvez aberto. Mas nós temos nós que somos igreja. E tem uma palavra rema, cara, que eu carrego para mim como palavra rema, que é em Romanos também. Paulo fala em Romanos 8,19 assim, que a ardente expectativa da criação, ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E é basicamente assim, cara, você como igreja, você como filho de Deus, precisa ter uma resposta para a criação. Sim. As pessoas precisam encontrar em você uma resposta de Deus para a vida delas. Precisam encontrar refúgio, conforto, consolo. Precisam encontrar afeto, acolhimento de você, de mim, de nós como igreja.
transparecer isso para a pessoa. Tem uma palavra que eu ouvi esses dias. Na verdade, eu ouvi há uns anos, porém eu me esqueci, só que desses dias eu relembrei e fui assistir novamente. Eu simplesmente achei sensacional. Teve um jovem que perguntou assim pro líder, pro seu líder, né, pro pastor. Pastor, por que os meus amigos não querem aceitar a Deus? Não querem o meu Deus, meu Jesus? Daí o pastor foi bem direto. Eu simplesmente achei sensacional a palavra dele. Ele falou, talvez porque aquele Jesus, aquele Deus que nós falamos para ela, que é maravilhoso para nós não estamos transmitindo aquilo que nós falamos para as pessoas. Com certeza. Simplesmente achei sensacional. E é a maior verdade, cara, também. É uma verdade que não existe discussão. Como é que nós vamos conseguir ganhar tantas pessoas, nossos amigos, para Jesus, se nós não vivemos aquilo, nós não demonstramos o amor de Deus por nós para as outras pessoas? Com certeza, é bem como você colocou. Talvez, e eu coloquei isso para os meus adolescentes, de verdade. Para os adolescentes da nossa igreja, a questão disso. Talvez o mesmo Jesus que você professa com sua boca. Não é o mesmo Jesus que você professa com as suas atitudes. Billy Graham falava uma frase que eu acho fantástica e eu acredito que todo mundo já ouviu, que nós somos da Bíblia, que o mundo vai ler. Exatamente. Fato. Daí entra no ponto. O que você tem passado para a criação e para a humanidade, como igreja, acerca do seu testemunho, dos valores que para vocês são importantes, que você encontrou na Bíblia, que foi embutido em você. O que você tem passado para as pessoas, o que as pessoas têm enxergado em você. Será que elas têm encontrado alguém como refúgio, como igreja, ou alguém para trazer para a pessoa uma aversão à igreja? Eu falo assim porque nós somos testemunhos onde nós formos. Ser cristão, é o meu ponto de vista, sabe, Silas? Eu não acho que ser cristão é algo complexo ou algo difícil, porque eu entendo que a palavra de Deus é muito simples. Eu gosto muito de Billy Graham, muito, muito, muito mesmo. Billy Graham realmente O cara foi um dos maiores homens de Deus que já existiu na nossa Ele é geração. um dos homens que o meu pai sempre falou muito pra ele, sempre passou muitas pregações no grupo da família sobre ele, às vezes na igreja. Cara, quando eu ouvi falar dele, eu ainda era jovem, lá pros 11, 12 anos, achava um cara normal. Com o tempo eu fui vendo algumas coisas que ele falava, cara, Billy Graham é um cara sensacional. Tem outro homem que eu gosto bastante, que é o John Piper. Ele também é um pregador assim, que eu acho ele... A palavra dele, ele não é muita enrolação, ele é direto. Ele é centrado naquilo que ele fala, ele é objetivo nas palavras dele. Ele é americano também. Nossa, ele traz umas palavras que você fica... Mesmo se você não for cristão, mesmo se você não estiver na igreja e tudo mais, quando você para pra ouvir aquele cara, dá gosto de ouvir. E assim, É muito bom. E é algo simples, cara. Sim. Simples. Billy Graham, a maioria dos sermões que ele pregava era simples. Era sobre redenção, sobre salvação, sobre cura, sobre não negociação com o pecado. São coisas que nós vivemos e aprendemos, desde que quando nós Algo chegamos na simples. igreja. E por isso que eu falo assim, hoje, ser cristão é difícil? Não. Ser cristão é complexo? Não. Ser um jovem cristão é complexo? É difícil? De maneira nenhuma. Eu falo por quê? Porque para quem me conhece fora da igreja, a forma que eu estou conversando com você, cara, é a forma com que eu prego, é a forma com que eu converso na minha casa, com os meus amigos, com a família e com a igreja. Eu sou muito sarrista. Demais, tiro sarro de tudo. Eu sou muito doido, eu falo que eu sou muito louco, muito Eu também, lá em louco casa, essa pandemia deixou o pessoal lá em casa mais à vontade. mesmo. Que eu acho que em todos nesses meus 18 anos de vida, eu nunca vi minha família tão, digamos assim, tão unida, presente, brincalhona. A gente se diverte com tudo. Qualquer coisinha que aconteceu, presta muita atenção, tem que estar atento. Mas a gente se diverte. A pastora, a minha avó, que é a pastora aqui da igreja, ela tem estado tão empolgada esses dias. Esses dias ela chegou 3 horas da manhã no meu quarto rindo à toa, porque ela estava vendo uma série. Eu nunca tinha visto ela rir daquele jeito. Ela simplesmente se matou de rir e tudo mais. Eu falo, cara, eu defino como foi essa pandemia, essa quarentena, foi algo bom. Foi algo bom para as famílias. Com certeza, e sabe, voltando à questão, cara, do jeito que eu sou aqui, eu sou fora, de verdade. Da forma com que eu prego na igreja, em púlpitos, eu prego prego na minha rua, prego em ônibus, aonde eu tiver a oportunidade de falar do amor de Jesus, eu falo. Eu sou brincalhão, com certeza, tiro sarro, com certeza. E, nossa, Gui, mas você faz isso? Faço, porque nós temos que ser luz.
Nós temos que trazer luz aonde havia trevas. Nós temos que trazer a alegria de Jesus aonde outrora tinha tristeza. Nós temos que trazer a luz do evangelho às pessoas aonde as pessoas viviam em escuridão. Assim como também é outro valor, que é a honestidade, a humildade. Honestidade e humildade são duas coisas muito importantes. Tanto para o jovem cristão, para quem é mais velho, para quem ainda está começando essa caminhada com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus. São duas coisas muito importantes. Você ter essa humildade no coração, você ter esse respeito, você entender, você ser honesto com a pessoa. Com certeza a verdade conhecereis a verdade vos libertará. Sim. A questão da humildade é você entender que o que você tem hoje não é teu, é Deus. Sim. Foi Deus que te deu, é de Deus. É a forma, o dom que você tem para pregar não é seu, é do Senhor. Você tem que usar para exclusividade dele. O dom para cantar é teu? Não, é do Senhor, ele te deu. Entendeu? Entender que você foi feito com um propósito, você foi feito com um objetivo. E eu vejo assim, até questão de propósitos mesmo. Antes mesmo que você tenha sido gerado, o propósito que Deus tinha para você já existia. Num plano espiritual, já aconteceu. Deus tem sonhos incríveis, maravilhosos para a sua vida? Com certeza. Aí entra muito na questão de obediência e escolha. Quando Paulo fala, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, entra num outro contexto, que são valores, é o valor da obediência. Sim. Até que ponto você negocia viver uma vida em obediência a Deus e você negocia a tua liberdade? Até um grande homem de Deus, ele é líder da igreja da Lagoinha, ele fala assim, pode tudo. Pastor Márcio Valadão, ele fala assim, ó, pode tudo, só não pode pecar. Você pode tudo, só não pode pecar. Nisso não tem barganha, não tem negociação. Então entra no contexto de obediência. Quando você deseja experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você jovem, você igreja que está aí, num todo, quando você escolhe, porque é uma escolha tua. Cristo, Deus ele não vai te obrigar a nada, porque eu vejo ele muito como um cavalheiro, eu vejo ele como alguém que coloca opções. Você tem essa opção, você tem essa opção, você tem essa opção. E ainda ele orienta, ó, essa é melhor, essa é a que eu tenho para você, tem essa aqui também, não é tão boa. Tem essa aqui também. De acordo com cada opção, de acordo com cada opção, a gente sabe qual vai ser o resultado. Com certeza. Ele fala, ó, você tem essas três opções, essas três escolhas, essas três portas, esses três caminhos, digamos assim. Esse aqui é o melhor para você, o resultado é esse. Esse aqui é pior, tem mais desafios e tudo mais, mas esse aqui dá em certo resultado. Nós sabemos de cada resultado que acontecer, só que às vezes nós acabamos, as pessoas em si, elas escolhem por outro caminho, o que para ela é melhor. É assim como se diz, ser cristão não é difícil. Não é difícil, assim, ser um jovem cristão não é difícil, mas também não é fácil. Com certeza. Tem um pastor que ele tem uma palavra que o tema é bem assim, quem diz que seria fácil? Resumiu tudo. Não, às vezes não precisa falar muita coisa. Com certeza, e sabe, essa questão de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando a gente entra no âmbito de escolhas, a gente entra muito na questão de obediência. Quando o Evangelho de Mateus fala assim, Jesus ele traz uma palavra aos discípulos, quando a gente entra na questão de escolha, que eu entendo o conceito de obediência, o valor da obediência, um dos valores da nossa vida é a obediência. Sim. Em todos os aspectos, obediência desde a nossa criação aos nossos pais, que é o primeiro mandamento de Deus com promessa, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e te prolongue os teus dias na face da terra, obediência aos teus líderes, obediência aos teus pastores, obediência ao teu chefe na empresa, obediência ao teu professor na escola, na faculdade, enfim. Quando você entende o conceito de obediência, você entende o conceito de negar a si mesmo. Sim. Eu não vejo a questão de obediência sem sacrifício. Não vejo mesmo. Você vê até mesmo todas as pessoas, não digo digital influencer, digo todo mundo que hoje em dia chegou a um caminho grande, hoje está no topo, digamos assim, está bem com a vida, bem salarialmente em tudo. Qual é a primeira coisa que eles falam? Cara, sem sacrifício não há vitória. Como é que você quer viver tal vida se você não quer entregar seu antigo eu?
Com Tem certeza. um youtuber hoje em dia, que ele veio do interior de Minas Gerais. Ele mostra até hoje os vídeos dele. Ele vivia numa casa pobre, muito pobre, sofreu com fome e tudo. E hoje em dia, ele viaja ao mundo. Vai falar, ele é rico? Não, mas ele mudou a sua mentalidade, ele desistiu do eu de antigamente para o eu do atualmente. Eu vejo que hoje em dia ele estudou, se dedicou, isso depois de 20 anos, ou seja, depois de um pouco mais velho, estudou, se dedicou, conseguiu fazer faculdade na Inglaterra, passou, e graças a isso várias portas foram abertas para ele, um youtuber muito conhecido, um cara bem de saúde, ele cuida muito bem, seja, como é que você quer ter vitória se você não entrega o seu antigo eu? Cara? Como é que você quer mudar isso se você não entrega aquilo? Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 ou 17, se eu não me engano. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Desde a da questão da conversão, ao batismo, a esse processo de conversão, de valores embutidos, daquilo que você traz como verdade para a tua vida, e entra a questão da obediência e questão de sacrifício. Porque, Sim. cara, quando você decide obedecer e decide ouvir a voz de Deus para que você possa experimentar a boa, agradável vontade dele, porque acho que muitos leem o versículo e esquecem que no final diz que que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, mas é dele. A vontade é dele, vontade de Deus. Quando você entende a questão de obediência, de escolher viver aquilo que Deus tem para você, para que você possa, aí sim, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, entra na questão de sacrifício, porque quando você quer, para aquele que quer seguir a Jesus, você precisa negar o seu eu. Então Sim. as suas próprias vontades são deixadas de lado, os seus desejos são deixados de lado, talvez os seus planos, aquilo que você tinha em mente em ser, talvez seja deixado de lado para o teu chamado ministerial, para o propósito que Deus tem para que você viva, certo? Se deixar de lado para que você possa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu tenho no meu coração o desejo pelo chamado, pelo propósito. De verdade, cara, eu arde no meu coração o desejo de viver em tempo integral para o ministério, para o chamado, para o propósito. Isso é meu. Não desejo ser o melhor metalúrgico ou o melhor. Eu desejo ser um homem que o Senhor tem disponibilidade para usar a hora que quer, aonde Ele quiser, da maneira que Ele desejar. Porque eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso obedecer, ouvir a voz de Deus. Os valores hoje que a gente tem comentado aqui agora na transmissão: amor, amor pelo Evangelho, porque o querer o efetuar é do Senhor, esse amor vem de Deus, o perfeito amor lança fora todo medo. Humildade, verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. A questão de humildade, que os humildes herdarão o reino dos céus. A questão de obediência, em negar a si mesmo e as suas próprias vontades e desejos, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A questão do sacrifício, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, sem sacrificar a tua vontade, o teu desejo, os teus planos para viver o desejo do Senhor, a vontade do Senhor, os planos do Senhor, que são maiores e melhores que os nossos. Isso a Bíblia dá base para isso. Sim, exatamente. Agora, gostaria de fazer uma pergunta para você. Não é uma pergunta complicada de responder, principalmente você que já tem esse tempo na caminhada com juniores e adolescentes. Na época que a gente se conheceu, eu ainda era adolescente, eu fui cantar lá e tudo mais, dançar, apresentar. Seja, em questão desses valores, você que tem mais experiência do que eu com os adolescentes, juniores, qual é a coisa que você sente que mais falta no coração dos adolescentes de hoje em dia? Não em meio à pandemia, seja antes ou pós-pandemia. É isso aí. Desses valores, a questão o que mais falta hoje na vida de adolescentes e juniores, e até questão na vida de jovens também, acho que é o conceito da obediência. Uhum. Eu acho que é o que mais bate, a questão da obediência, porque a gente vê que adolescente é muito 880, ou é muito extremista demais. Eu também digo que adolescente é muito teimoso, cara.
E É realmente bem teimoso. e também ele é muito verdadeiro em tudo que faz. Sim. Ou ele não gosta ou ele gosta. Ou pra ele é a melhor coisa do mundo, ou é a pior coisa do mundo. Agora, quando entra na questão da obediência, de algumas coisas que talvez a gente orienta para não se fazer, porque a consequência é tal, aí bate um pouco. Bate um pouco, porque a questão de você, como eu falei, a questão de você negar a si mesmo, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Eu costumo dizer que a questão da adolescência, cara, é aonde a gente mais bate de frente questão de vida sentimental. Porque hoje eles estão amando um, hoje eles estão amando o outro, hoje eles estão amando o outro. Eu acho que e hoje a nossa geração é uma Às geração vezes a gente fica surpreso que como é que você consegue pular de uma pessoa para outra tão fácil? tão Você fala, fácil. eu amo essa. Você ama- Durou 2 semanas, acabou, não amo mais, eu amo aquela agora. Eu fico impressionante, cara, como é que você consegue falar isso tão facilmente? Um dia eu falei bem assim para uma amiga minha. Existem várias formas de você falar eu te amo para uma pessoa. Existem várias formas. Eu fui bem sincero para ela. Digamos assim, cara, eu posso simplesmente falar, a pessoa me ajudou, não é o que eu tava precisando. Fala, cara, eu te amo, muito obrigado. De uma certa maneira eu amo. Seja, ou às vezes a família. Pra minha família, eu te amo. É um amor imenso pela minha família. Não importa se eles vão me magoar, se eles fizeram tal coisa, eu ainda amo eles. Eu não vou deixar de amar. Assim como Deus, cara. Quando no dia que eu falei, Senhor, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, para minha vida inteira. Eu nunca vou deixar de amar o Senhor. Assim como ele também nunca deixou. Filho por mim, vou entregar de mão vazia, de bandeja, por inimigo, alguém que derramou seu sangue por mim. Seja, imagine um amigo seu se jogando na frente de uma bala para morrer por você. Você não vai se sentir estranho? Então, seja, são coisas que você fica pensando que realmente falta isso no adolescente, no jovem, no junior. Com certeza falta, porque a gente entra na questão assim. A gente vive numa geração muito carente. Sim. Demais, demais. Adolescentes e jovens, a gente entra desde o contexto de juniores, assim, até a juventude, é uma geração muito carente. Muito carente. Então eles buscam refúgio da carência que eles têm em coisas e pessoas. Eles buscam, e eu numa pregação minha, acho que acredito que ano passado, eu até falei sobre isso. Eles tentam preencher o vazio da sua alma com coisas terrenas, sendo que o vazio da alma, que é algo eterno, só é preenchido com aquilo que é eterno, que é o amor de Jesus. Sim. Buscam em coisas e pessoas preenchimentos de vazios, onde somente em Cristo eles podem encontrar. Adolescentes, juniores, jovens, assim, essa geração toda carente demais, hoje busca refúgio em tanta coisa, em tantas pessoas, acabam criando expectativas em coisas, pessoas, situações, momentos, e não sai conforme eles querem, e não sai conforme eles desejam, conforme eles planejam, e aí entra a frustração. Eles também planejam que vem muito essas coisas de filme, de romance. Rapaz, na hora que você vê um filme de romance, você pega, você fala, por que eu não tenho um personagem desse filme como o meu namorado, minha namorada? Mas ele é tão perfeito, maravilhoso. Mas é perfeito, maravilhoso durante aquelas 2 horas de filme. Com certeza. Você não sabe como é que é o ator fora nos bastidores. Então, cara, eu assisto bastante esse filme. Assim como você colocou nos seus stories esse dia, assistiu o Barraca do Beijo. Assisti. Cara, eu simplesmente eu achei interessante. Achei interessante. Só que às vezes eu fico pensando no enredo da história. Eu falo, cara, não vai acontecer com ninguém isso. Assim Claro que como não. aquelas histórias, digamos, de história de princesa, vivendo felizes para sempre. Ah, tá. A vida não é uma alegria eterna. Eu não sou casado, tenho 25 anos. Mas nesse tempo de caminhada cristã, a gente sabe que numa vida conjugal, num matrimônio, existem discussões. Nem tudo é 100%, Sim. porque são junções de pessoas diferentes, criações diferentes, pensamentos diferentes, convivendo de lugares diferentes, convivendo agora num ambiente de entrosamento, se tornando uma só pessoa. Aí a gente vê a questão de filmes que passam pra gente, é tudo perfeito, não.
Aí que gera em nós uma expectativa e acaba e aquilo que nós geramos no nosso coração como expectativa não é suprida porque a gente sabe que de fato não acontece e vem a frustração. E aí que vem uma geração carente, carente de afeto, carente de ser notado. Porque, cara, é uma realidade. O ser humano, ele precisa ser notado. Ele tem essa necessidade. Eu preciso ser notado, eu preciso ser visto, eu preciso ser aceito. Ele tem isso dentro dele. Você precisa ser aceito, você precisa Naturalmente ser visto. falando, É né? natural. É natural isso. É do físico, da parte natural do ser humano. O ser humano ele precisa ser aceito pela sociedade, ele precisa ser visto, ele precisa ser notado. É óbvio. Com o adolescente é a mesma coisa. Ele precisa ser aceito, ser notado, ser visto, ele precisa ser reconhecido. E o adolescente, às vezes, gosta muito de demonstrar isso à flor da pele. Gosta de demonstrar isso fisicamente, na hora. Às vezes é surpreendentemente como essas coisas acontecem com eles. Com certeza. Aí entra a questão da carência, quando eles não são vistos, eles não são aceitos, eles não são reconhecidos, eles buscam refúgio em outras situações, outras coisas, outras pessoas, outros momentos. Até em questão de carência familiar, a parte paterna. Para a garota que não teve a imagem do seu pai durante a sua criação. Talvez, e daí a garota troca de namorado sempre. Talvez o que ela esteja buscando não seja um parceiro. Na cidade, garoto com a mãe é a mesma coisa. Não teve aquela figura de mãe. Ou talvez teve uma figura de mãe não totalmente com aquilo que ele construiu na mente dele. Sim. Troca de namorada em uma ou outra. Talvez ele não esteja buscando uma companheira, uma parceira, uma namorada. E sim uma mãe para suprir a carência, para suprir a necessidade. E aí que entra a questão de que eu vejo que a carência é um dos maiores males do século para a nossa geração. Porque é onde o jovem adolescente é mais frustrado. Eu falo isso porque eu passei por isso. Em questão de buscar em pessoas, em coisas, em situações, aquilo que somente Cristo poderia fazer por mim. Trazer e preencher o vazio da minha alma em relação à carência paterna e materna, de pai e mãe, a carência afetiva de ser reconhecido, ser aceito, me aceitar, entender meu propósito. Quando eu era mais novo, eu buscava em pessoas, em garotas, em relação a relacionamento. Até que eu entendi, não, peraí, vamos parar. Se eu tentei encontrar em pessoas e eu não encontrei, eu sei quem que pode resolver e preencher esse vazio, é Jesus. A partir desse momento, cara, chaves mudaram dentro do meu coração e dentro do meu pensamento em relação a suprir carência, afeto, amor e carinho. As pessoas talvez possam dar, mas não é a mesma coisa quando vem do alto e quando vem do céu. Não, realmente É não algo surreal. As pessoas podem realmente dar amor e carinho, como você disse, mas não vai ser a mesma coisa. Não adianta. Mas sempre vai ficar alguma brecha ali de sobra, seja... Como você disse, é como a gente conversou um pouco mais cedo. Cara, o adolescente, ele é teimoso em si. Ou seja, a gente que está nessa caminhada, a gente sabe aquilo que vai preencher o nosso coração com tudo que a gente precisa. A gente sabe. Mas às vezes a gente ainda é teimoso em seguir tal coisa. Não, mas e se eu for lá? Será que não vai acontecer uma coisa? E se eu for nisso, aquilo? A gente tem muitas pessoas que vivem do achismo, muito do e se? E se for desse jeito? E se for daquilo? Mas e se eu escolher aquilo? Não vai chegar em tal resultado? Aí que eu trago o e se com um ponto final, sem vírgulas. E se você escolher a Deus? Ponto. Ele vai completar aquele vazio que você tinha. Ponto. É ele. Ponto. E tudo vai ser ele, cara. Não Sim. adianta. Pode vir problema, pode vir frustração, pode vir desespero, pode vir medo. Tudo vai ser ele. Nada vai te parar. Pessoas imparáveis têm chamados extraordinários, porque entenderam o seu propósito. Quando nós falamos de valores, falamos de conceitos, de caráter. Caráter é índole, é temperamento, é personalidade, formação moral. Valores são conceitos, pensamentos que temos de correto ou não correto,
que a gente vai formando no decorrer do nosso crescimento, da nossa vida, né? E quando vem esses conceitos, esses valores vindo da parte de Deus para nós, as coisas mudam de lugar, mudam de formato, a visão muda também. Podemos até definir com uma simples palavra, a maturidade. Maturidade. É a palavra que fecha isso, a maturidade. Você entende isso tudo, com o tempo você vai aprendendo, você vai ficando mais maduro, você entende. É a maturidade que explica completamente isso. Então, Entende? e quando você vem, quando esses valores são embutidos em você, quando a maturidade do Espírito Santo ela vem, porque até eu recebi em sonho uma série de mensagens acerca de maturidade, sobre maturidade na infância, maturidade na adolescência, na juventude e maturidade na vida adulta, fases da maturidade, como a gente gerir isso dentro de nós. Quando você entende o conceito da maturidade e que é um processo que não vem de uma hora para outra, e quando nós entendemos a questão dos conceitos, dos valores que foram embutidos em nós, através do Pai na nossa vida, que a gente entende que nós somos filhos, as coisas começam a fluir de uma forma sobrenatural. Porque independente da situação que você está vivendo, independente do problema que você está passando, nada para o propósito que Deus colocou e gerou no seu coração. Porque você entende que e a Bíblia fala isso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que as maiores e melhores mensagens e os maiores e melhores valores que foram embutidos em você foram em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos de deserto. A gente vê o pessoal que fugiu do Egito, que passou pelo deserto, passou, mas não ficou. Seguiram. Exatamente. Assim como também posso dizer assim, que quando nós estamos com Deus, nós sentimos a presença de Deus, existem certas coisas. No meio da tristeza, você sabe de uma coisa. No meio de tanta dificuldade, tanta luta, você sabe, Deus está comigo. Vai melhorar. Assim como no momento de alegria, você passa por uma coisa, você tem conquista, digamos, você conquista a sua própria casa, seu carro, é um momento de agradecimento. Você agradece ele. Seja no momento de dificuldade, assim como no momento de prosperidade. Você estando com Deus, Deus sempre esteve com nós, agora você estando com Ele, caminhando com Ele, você vê que tudo é melhor, tudo é maravilhoso. Você se sente, até momento de angústia, você se sente bem, você consegue suportar. Porque você tem uma esperança. Sim. É fato. Você tem um norte. Você sabe de onde você vem, você sabe para o que você vem e você sabe para onde você vai. E você sabe que tudo é passageiro. Paulo fala que nós estamos de passagem nessa terra, que nós somos peregrinos, que o nosso local, a nossa morada não é aqui. Nós temos um destino. Então, quando vem todas as dificuldades e a gente entende que a gente precisa passar por isso para crescimento espiritual, para maturidade espiritual e para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário que tais situações e tais momentos a gente passe e que é passageiro, porque não vai durar, isso não vai perdurar, porque nós estamos aqui de passagem e a nossa morada é o céu. As coisas assim, cara, a gente tira de letra. A Bíblia fala que Jesus nos orienta que nós não teríamos aflições. No mundo não, perdão. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições. Em nenhum momento ele mentiu pra gente a questão de que, cara, a partir do momento que você se converte, as coisas vão ficar mais fáceis, ou você não vai ter problema, ou você vai ter uma vida assim, tranquila, relax, sem problema nenhum, de maneira nenhuma. Jesus nos orienta, no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo, tenha uma esperança, tenha uma convicção, uma alegria. Ele não nos esconde nada, né? Ele fala claramente no mundo, cara, você virou cristão? Você aceitou Jesus? Então quer dizer, sua vida não vai ser um mar de rosa, não vai ser uma maravilha. Tanto que Jesus é bem direto, ele é bem sério com isso. No mundo tereis aflições. Sua vida não vai ser fácil. Mas tenha um bom ânimo, tenha uma esperança, tenha uma perspectiva, tenha uma expectativa de que tudo é passageiro e as coisas vão melhorar. É Sim, necessário. Exatamente. Eu acho que, cara, eu vejo pela minha vida, pela minha trajetória de vida, pela minha história de vida, tudo que é mais fácil, tudo que vem sem sacrifício, tudo que vem sem obediência, não permanece. Não permanece mesmo.
Então a gente, hoje falando de valores inegociáveis, valores que não se negocia, a gente entra nesse contexto de obediência, de conceito de sacrifício, amor, humildade, verdade, sabe? São coisas que nós não negociamos. Como, Não. como cristão e como homens de Deus e homens também, aonde valores Como ser que humano. Assim, Aham. Valores que foram embutidos em nós, que nos fizeram que nos tornaram uma pessoa melhor, que nós não negociamos. A questão de pecado é pecado, pronto, acabou. Para que você possa viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, a gente precisa abrir mão das nossas vontades, abdicando do pecado e experimentando a boa, perfeita e agradável de Deus. Assim como Paulo fala em Romanos 8,19, que a gente precisa ter uma resposta, a gente precisa ser a resposta de Deus para a criação aí fora, porque nós somos filhos. O livro de João fala assim, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas todo quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos dos filhos de Deus. A promessa não estava nem disposta a nós, cara. Era para outras pessoas, mas pela misericórdia de Deus e por amor à nossa vida, o evangelho de salvação, de redenção chegou até nós. Nós nos tornamos filhos. E como filhos, nós, homens e mulheres de Deus, precisamos refletir a imagem do Pai. exatamente. É fato. Sim. Gênesis 1:27 fala que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Fomos criados pela sua imagem e semelhança. Se nós somos filhos de Deus, nós entendemos que somos resposta de Deus para a criação, nós entendemos que alguns valores existem nas nossas vidas que nós não negociamos para que aí a gente possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, Silas? Não é nos trazer redenção e salvação? Exatamente. O maior, não existe dinheiro no mundo, não existe prazer no mundo, não existe nada que pague ou que consiga preencher o prazer de saber que você foi chamado à salvação, que Cristo morreu na cruz por nós para nos trazer redenção, graça, salvação. Não existe. Nós também temos que demonstrar a nossa gratidão para Ele. Porque Ele fez tudo isso por nós, também com as suas promessas para nós. Como é que a gente não vai demonstrar gratidão para isso? Assim como qualquer situação no mundo, a pessoa te dá alguma coisa de presente, você não se sente feliz, não se sente grato? Você não quer retribuir com algo melhor? Você não quer retribuir com o melhor que você tiver, com algo que a pessoa se sinta feliz com aquilo? É a mesma coisa para Deus. Com certeza. Nesse contexto de gratidão, eu gosto muito de abrir contexto de honra, onde Salomão fala em Provérbios que nós devemos honrar a Deus com tudo que nós temos. Quando nós somos gratos a Deus, ou quando nós temos gratidão a Deus ou a qualquer outra situação, a nossa intenção é o automático, é honrar, é agradecer. A gente vai honrar a Deus, a gente vai honrar a igreja, honrar os nossos líderes, os nossos pais, porque nós somos gratos. Aquilo trouxe para nós e gerou em nosso coração uma alegria que, independente do que aconteça, nós queremos honrar de alguma forma. Então são conceitos e valores que o cristão precisa ter, precisa ser embutido. Não adianta. E isso vem da onde, vem como e vem quando, acontece quando? Quando? De uma vida com Deus, de uma vida conectada com Cristo. É um processo. São valores que são embutidos na sua vida, que você não negocia, porque você é cristão, porque você foi chamado a ser filho, foi convidado a ser filho de Deus, por um apelo de salvação, um apelo de conversão. Então são valores que foram embutidos na sua vida desde o momento que você teve a conversão, e é um processo. Isso vem vindo gradativamente na sua vida, transformando, porque, cara, igreja é um hospital. Não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas que buscam a igreja para serem curadas, tratadas e serem restauradas, restituídas, sabe? E para a gente tratar um curativo, você precisa esfregar o curativo, tirar tudo que de bactéria e tudo mais, de sujeira que está ali, para que ele cicatrize, forme uma nova camada de pele. Nós temos que limpar a ferida para ela poder... Precisa ser limpo. Sim. E a igreja é o que é isso? Quando você é limpo pela igreja, quando você é limpo por Cristo, quando você é limpo pela palavra de Deus,
A sujeira vai saindo, os valores vão sendo embutidos, a camada de valores de uma vida cristã, onde Tiago fala muito acerca de caráter cristão, a carta de Tiago fala muito sobre isso, sobre o caráter do cristão, o caráter da igreja. Quando você vem sendo tratado pela igreja, a ferida vai sendo limpa, os valores vão sendo embutidos, aquela nova camada de pele vai nascendo, não tem como aquilo sair mais. Você pode talvez se afastar, você pode talvez fugir, mas a semente foi plantada. O temor você tem. Esse exemplo da ferida é um exemplo muito bom. Isso para todas as ocasiões, né? Porque para todas as feridas do nosso corpo, todas, tanto externas quanto internas, a gente sente dor na hora de cicatrizar. Não vai ser algo que você fala, mesmo com anestesia, digamos assim, você sente dor. No pós. Com anestesia você não sente dor no momento. Mas pós-cirurgia, após cada coisa, você sente dor. Assim como eu já fiz cirurgia aqui nessa parte da garganta, usei anestesia, não senti nada. Mas depois que acabou a cirurgia, você sente a dor. Seja, você não pode chegar até esse ponto e falar que tudo vai ser tranquilo. Você não pode chegar ao ponto de falar, eu não quero sentir dor de mais nada, eu quero ser livre, não vou mais sentir dor. A ferida já foi curada, já está sendo fechada, não vou mais sentir dor. Errado. Ninguém isso para tudo que nós nos envolvemos. Agora, falando completamente com todos os valores que nós falamos, nós somos o louvor. Não é a mesma coisa você vir até o altar e não cantar por amor. Cara, quando você ama aquilo que você faz, assim como eu já falei para muitos meus amigos, todos eles têm um respeito por mim. Muitos deles não estão na igreja, minha família até mesmo, eles sabem disso, muitos deles não estão na igreja. Porém, eles têm um respeito por mim. Quando eu vou para casa dos meus amigos conversar, até hoje eles nunca me ofereceram bebida nem drogas. Eles bebem, eu não bebo. Porque eles sabem da minha história, eles sabem no que eu acredito. Eu cuido deles também. Eles são meus amigos. Digamos que eles também são minha família. Eu amo eles. Eu cuido de cada um deles. Porém, eles também têm esse respeito, esse amor por mim. São coisas que você conquista com o tempo. Não é da noite pro dia que isso vai acontecer com certas pessoas. É algo que é construído. Mas para que você possa construir, você precisa de uma base. Exatamente. De um alicerce. É fato. Todo mundo usa o exemplo da casa. Ninguém consegue construir uma casa do telhado para baixo. Você precisa fazer a fundação, o alicerce. Você precisa se alicerçar. Exemplo de construção define isso muito bem. Para construir prédios, se a base não for firme, o prédio pode desabar e cair facilmente. Com certeza. E aonde a gente está alicerçado e aonde a gente tem a nossa base, o nosso alicerce? Não é em Cristo. Com certeza é em Cristo. Exatamente. Pode vir qualquer coisa. Se a gente estiver com o nosso coração e a nossa base firmadas e fundamentadas no Senhor, na palavra da verdade, pode vir qualquer situação. Nada nos abala. A gente tem essa expectativa de que é momentâneo, vai passar, as coisas vão melhorar. Exatamente. E isso é para o nosso crescimento. Porque a gente vê que tudo tem um propósito. Sim. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. É fato. Exatamente. Tudo. Independente da situação, independente do problema, independente da forma com que você vê, se você entende que todas as coisas elas cooperam para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, independente da luta que você está passando, independente do problema que você está vivendo, tudo vai cooperar para o teu bem. Por quê? Porque tudo vai te ensinar e tudo vai te melhorar. As coisas fluem de uma forma sobrenatural, incrível. Flui assim no natural. No natural. Sim, exatamente. Agora, para a gente já encerrar, vamos só dar uma resumida rápida em tudo. Não negocie seus valores com o mundo, não negocie aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus deu para você, as suas promessas por coisas mundanas, por coisas que preenchem você por um momento com aquilo que Deus está dando para você, que vai te preencher a vida inteira. O amor dele é para a vida inteira. Não procure o amor no mundo, que é apenas por um momento, assim como drogas que duram apenas 10 minutos de efeito, bebida, essas coisas. Você fica com ressaca depois que acontece. E
do que Deus, que acontece isso que não é momentaneamente, é para sempre, é eternamente. É algo eterno, com certeza. Não negocie seus valores. Foi falado muitos valores aqui. Amor, obediência, humildade. Ser cristão, de maneira nenhuma. É fácil demais. Você pode tudo, só não pode pecar. Quando você Exatamente. entende que você pode tudo, que você foi alcançado pela graça, e isso não vem de vós, é dom, pela graça sois salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação, quando ela foi embutida em nós, nós entendemos que são valores que nós não negociamos. Independente da situação, independente de onde você esteja, independente de com quem você está conversando, a situação que você está vivendo, aonde você está, nada negocia os valores que Cristo embutiu no seu coração. Então, Exatamente. o que eu falo é, não negocie seus valores. Não vale a pena negociar valores eternos por situações e coisas temporárias, que por um momento desse, de vacilo teu, pode prejudicar toda a tua vida e te levar para o inferno. Porque eu falo muito em questão de o inferno é real, assim como o céu também. Sim. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Quando você negocia o seu valor, aquela negociação, ela pode te levar para o inferno. Isso é fato. É fato, fato, fato. Agora estaremos encerrando essa live. Agradecer a todos que nos assistiram, seja onde é que você esteja, de onde você estiver, seja da 11ª, de outras igrejas, assim como tem pessoas de outros estados que nos assistem, só para ficar informado, pessoas, amigos, familiares nossos lá de Fortaleza, da ponta do Brasil, de todos os lugares. Agradecer a todos, agradecer ao Guilherme, que se disponibilizou a vir aqui estar com a gente nesse bate-papo, que foi muito bom. Com certeza. São temas que nós podemos julgar como simples, mas quando nós entendemos, nós nos aprofundamos, procuramos estudar sobre aquilo, você vê como ele é muito bom, ele é vantajoso para nós, assim como para todos vocês que estão nos assistindo agora. Guilherme, você pode fazer oração para a gente encerrar Com esse certeza. momento? Obrigado também pelo convite, Silas. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com vocês que estão em casa também, com essa igreja que eu amo, conheço há tempos, a 37 EQ. É uma igreja de responsabilidade, de valores e de conceito, com homens e mulheres de Deus de valores e conceitos aqui maravilhosos. Obrigadão pelo convite, sempre que quiser, a gente está à disposição para ministrar louvor, para pregar, enfim, para contribuir para o reino. De verdade, contem comigo para o que precisar. Foi uma honra poder participar desse momento, desse bate-papo. Muito da hora mesmo. E a gente vai orar agora para encerrar. E é isso aí. Vamos orar, gente? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Pai, nesse momento, pela tua provisão. Nós te damos graças, Pai, pela tua permissão, Pai, porque o Senhor se fez presente, Pai. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estaria, e eu tenho certeza que o Senhor se fez presente neste bate-papo, nessa roda de conversa, Pai, onde nós podemos compartilhar a tua palavra, as nossas experiências e aquilo que Deus fez em nós, por nós e através de nós. Obrigado pela vida do Silas, pela vida da pastora Natália, do pastor Humberto, por essa igreja. Obrigado pelas pessoas que nos acompanharam através dessa transmissão via Facebook, pelas pessoas onde esse evangelho, essa palavra, essa transmissão alcançou agora, Pai. Abençoa poderosamente as pessoas que estão em casa, as pessoas que compartilharam desse momento, que elas tenham sido grandemente edificadas, que algumas chaves no coração, Pai, delas tenham sido viradas e que elas possam ter sido transformadas. Abençoa todas as pessoas, que elas possam entender o conceito, a importância de não negociar os seus valores. Que a gente possa entender que nós, como igreja, venhamos entender, Pai, o conceito de não negociar valores que venham do eterno. Guarda as vidas dos nossos corações, pois nós sabemos que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Abençoa poderosamente, Pai, e obrigado, porque pela tua misericórdia que tem se renovado a cada manhã, nós estamos em pé. É isso que eu te peço e te agradeço, porque eu sei que as coisas já aconteceram no plano espiritual, as coisas já concretizaram, os propósitos já foram cumpridos, os sonhos realizados, os planos concretizados, objetivos alcançados no plano espiritual. E nós estamos aqui à tua disposição
para vivenciar todos eles. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradecer novamente por todos vocês, pelo Guilherme que esteve aqui conosco. E lembrando, não negocie os seus valores como cristão. Amém? Isso aí. Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês.